Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Metamorfose, canal que eu criei para compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive na vida que transformaram a minha vida e que também pode de alguma forma ajudar você a mudar a sua vida também. Hoje, o segredo que eu queria compartilhar com vocês foi quando eu descobri que o óbvio não existe. O óbvio só é óbvio para as mentes preparadas. Tem uma cena aí da vida de inseto, né, do desenho da vida de inseto, que eu coloquei aqui para vocês, que me marcou muito, desde que eu vi pela primeira vez em 2000. Meu filho era bem pequeno e acho que foi a primeira fita que ele começou a assistir. Ele assistia umas 20 vezes por dia. E quando eu chegava em casa, eu tinha que assistir de novo com ele. Eu perdi a conta de quantas vezes a gente assistiu. Essa cena em particular, eu sempre gostava de ver filme com meu filho e trazia para ele algum ensinamento daquele desenho que ele está vendo. Nessa cena em particular, eu lembro de ter passado vários ensinamentos para ele. Mas o que eu gostaria de me ater aqui foi justamente esse momento aí que uma folha interrompe o caminho das formigas e apenas uma formiga mais experiente, com a mente mais preparada, consegue ver o óbvio, que é circundar, dar a volta na folha. Esse hábito da formiga é real, e na mesma hora eu desci com meu filho, no mesmo dia, no final de semana, eu peguei um palito e colocamos numa trilha de formiga. As formigas realmente elas ficam batendo a cabeça, até que uma outra formiga mais experiente, ou pensante, ou mais inteligente, dê a volta no palito, e aí você deixa. Aí depois você tira o palito, a nova trilha se surge, elas nunca mais passam pelaquela trilha. Fica uma nova trilha com aquela volta, como se o palito tivesse ali para sempre. E assim é o comportamento das formigas. Então, o ensinamento que a gente vai tirar disso aí é não só a organização delas, o sentimento de dever, o trabalho em equipe, que a formiga é um belo exemplo de trabalho, de servir, né? Mas eu gostaria de destacar essa, né? Que somente para aquela formiga mais experiente, que teve a capacidade de enxergar o óbvio. As demais não, as demais ficaram batendo a cabeça e voltando. Por isso que eu reforcei esse ensinamento com essa cena, né? esse entendimento de que o óbvio não existe. O óbvio somente existe na mente daquelas pessoas que têm a cabeça mais preparada. E como é que eu vou preparar a minha mente? Através do estudo. Através do estudo ou ao longo das minhas experiências. Pelo estudo é menos doloroso. Aprender com a minha própria experiência é mais doloroso. Então, se eu estudar, procurar saber, ler livros, ver documentários, hoje em dia as informações estão mais acessíveis, né? Tem no YouTube, tem no Google, tem filmes sobre documentários, onde você aprende sobre aquilo que você quer fazer ou que você quer empreender na sua vida. Então, o primeiro passo é você estudar. Toda a trilha já foi percorrida por alguém. Então é pegar o bizu com alguém para saber quais são os obstáculos que existem naquela trilha, quais são as folhas que poderão cair, e já sair no caminho da trilha tendo essa bagagem de conhecimento para poder superar todo e qualquer obstáculo que possa aparecer. Claro que alguns obstáculos serão imponderáveis, é natural, mas o banco de dados que você acumulou vai lhe dar capacidade de tomar decisões corretas. E você não pode simplesmente se entregar diante do desafio. O conhecimento é vasto, busque o conhecimento, procure aprender, não tenha vergonha, pergunte a quem já fez, mas não deixe de fazer. Não deixe aquele obstáculo fazer com que você fique batendo e voltando e não conseguir chegar na meta que você estabeleceu. Tem que ser igual aquela formiga pensante. O saber não ocupa espaço, já falei em outros vídeos. Quanto mais você capacita a sua mente, mais você vai estar apto a contornar os seus obstáculos. Nunca faça como a maioria, como o exemplo da formiga, a maioria das formigas batem em volta. Você precisa ser uma formiga pensante. Até as tarefas mais simples dentro de casa as pessoas às vezes não fazem, deixa a coisa quebrada lá. Basta ir no Google que você vai ver como consertar aquilo ali. Claro que tem coisas que tem que ter um estudo maior, por isso que existem os técnicos. Tudo é muito simples, mas precisa ter estudo, né? Precisa aprender a fazer. Mas o Google está aí para nos ensinar a fazer qualquer coisa. Eu tento primeiro resolver olhando no Google. Quando eu não consigo, para não quebrar, aí eu chamo um cara mais experiente para que conserte, que ele enxergue o óbvio mais fácil do que eu. Porque não existe nada que não possa ser solucionado. Não existem obstáculos intransponíveis. A vida, a experiência, os estudos, tudo isso vai lhe dar bagagem
Quanto mais experiente, mais soluções você tem na mente para qualquer problema que possa ocorrer. Mas nada que um jovem que estuda muito, de repente, toma uma decisão melhor do que um velho sábio que não estudou e não teve nenhuma experiência, né? Passou em brancas nuvens. A minha mãe, apesar de não ter muitos estudos, ela tinha muita sabedoria, viveu bastante, né? E quando eu chegava com um problema, estressado, ela dizia para mim: calma, meu filho, muita calma nessa hora. Não existe nada que não se possa resolver. Só não tem jeito para a morte. Depois que morrer, aí a gente não resolve mais nada. Não tem jeito, morremos. Mas enquanto estivermos com vida, vamos resolver todos os problemas. Assim era a sua sabedoria, a sua calma. Teve um episódio profissional da minha vida aqui militar que eu gostaria de encerrar essa conversa e contar para vocês e compartilhar de onde surgiu essa frase. A gente estava na Operação Saci, em Formosa, em Brasília, fazendo o lançamento de cargas. No briefing, o piloto, por não ter a mente preparada, ele só via o que estava no manual, ele tomou uma decisão de fazer um procedimento que eu tinha certeza que não ia dar certo, porque já tinha ocorrido um episódio desse em outros lançamentos. Eu comandava a companhia de lançamento pesado. Então tem um histórico, né, de boas práticas que acontece de toda a atividade. E eu, na hora, alertei: não pode fazer isso. Aí ele disse: a aeronave é minha, isso que você está falando não está previsto no manual, no TO da aeronave, eu vou fazer assim. Ele era mais antigo, na hora eu realmente não pude fazer nada, acatei a decisão dele, mas só disse, isso está bem marcado na memória de todo mundo: vai dar M. Falei assim e partimos para a missão. Infelizmente, eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. A carga se movimentou, as travas não tinham força suficiente para segurar o peso do obuseiro e a carga destravou e saiu na hora errada, arrebentando os equipamentos da aeronave e vindo em queda livre. Graças ao arrasto, alguns paraquedas se abriram, meia boca, e a carga já tinha capotado e bateu de bico, né? Danificou o buzeiro, danificou a plataforma, danificou a aeronave. Os lançamentos de carga ficaram interrompidos por anos para se estudar, realmente botar no TO da aeronave aquele procedimento. E logo depois teve o brief, né? E hoje o lançamento de carga está como eu falei lá em 2001. E depois no debriefing eu expliquei como deveria ter sido feito, que era um procedimento criado pelo Dompsa. O Dompsa tem essa capacidade de pensar, ele tem a lamparina, né? A mente aberta e a mente preparada para achar soluções. No debriefing ele falou: aconteceu o que o Libora havia previsto. E na minha fala eu falei como deveria ter sido feito e concluí com esta frase: o óbvio só é óbvio para as mentes preparadas. Então isso ficou na história aí, muitos lembram desse momento. Cada vez que a gente se encontra aí com os precursores que estavam lá, eles contam esse fato, a gente relembra esse episódio. Não é para me gloriar, mas para ratificar que precisa ter a mente preparada para tomar boas decisões e enxergar o óbvio. Então, esse era o segredo que eu queria passar para vocês. Decorem essa frase, que ela vai entrar na sua mente e você vai buscar conhecimento para que vocês possam enxergar o óbvio, porque o óbvio não existe. O óbvio só é óbvio para as mentes preparadas. Até quinta-feira que vem, onde eu estarei trazendo mais uma experiência da minha vida para que vocês não sofram com as suas próprias experiências. Metamorfoseai-vos. Um forte abraço.